Tudo bem, pessoal? Começando mais um Difflin XP e hoje nessa minissérie sobre chamado, né? Nós tivemos uma ministração semana passada, né? Sobre chamado, sobre relacionamento, caso no caso. Quero até entrar bastante hoje falando sobre relacionamento. Qual é a postura do nosso chamado dentro do relacionamento? Mas antes disso eu quero falar, nós somos chamados para quê, né? O pastor Bruno ali, ele pôde compartilhar conosco ali, né, falando que nós somos chamados para frutificar, para dar discípulos, para a grande comissão de Jesus. E eu gostei demais da explanação que ele fez. Eu quero dar uma amplitude um pouquinho maior até nessa questão de chamado, né? Existe uma maneira com a qual nós estudamos a Bíblia que nós chamamos de primeira menção. Você olha uma frase, olha uma palavra, olha um verbo, olha uma ação e corre atrás daquela primeira menção na Bíblia para compreender de uma maneira maior o contexto geral de que Deus quer falar para o povo, que Deus quer ministrar com as pessoas. E é interessante que, se nós formos olhar, a primeira menção do verbo chamar na Bíblia foi quando Deus criou as coisas, mas a primeira menção para o homem está ali em Gênesis capítulo 3, quando o homem pecou. A Bíblia fala que Deus, né, desceu ali para aquele momento de comunhão e chamou o homem, né? Adão, onde estás? Até o pastor Gumer ministrou esses dias sobre isso. Então, o nosso primeiro chamado que nós temos de Deus para as nossas vidas é a presença dele. Não se constrói nada, uma carreira ministerial, não se constrói uma carreira no homem de Deus, não se constrói nada sem você estar diante da presença de Deus, ministrando a presença de Deus, sendo ministrado para o Senhor. Por isso, esse é um valor essencial para você, líder, para você aqui aí que está participando, assistindo esse Difflin XP. A presença de Deus tem que ser o foco, a tua prioridade maior. E o que é a presença de Deus? Como desenvolver esse chamado, né, de estar na presença de Deus, correspondendo? Leitura da palavra, oração, comunhão com o corpo, comunhão com a igreja. E aí você vai desenvolvendo esse chamado de presença de Deus. Outra coisa muito interessante para dar uma amplitude àquilo que o pastor Bruno falou ali, quando nós vemos ali o grande comissionamento, né, o chamado para frutificar. É tão interessante que você nota o primeiro chamado, que é a palavra de Deus para o homem, Deus chamando o homem, onde você está, o homem tinha acabado de pecar, fugiu da presença de Deus, e aí tem o primeiro chamado, a qual nós olhamos aqui. Qual foi o chamado de Deus então? Qual foi o chamado de Jesus então? Se você estiver aí com a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 4, fala a primeira vez que você vê essa questão de Jesus chamando, né, convocando, chamando as pessoas para ir além, né? E é até interessante que algumas Bíblias elas colocam subtemas dos diálogos de Jesus ou do assunto ali. Então, livro Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 18. Mateus 4, a partir do 18, fala o seguinte. Na minha Bíblia, o subtítulo é Jesus chama 4 pescadores. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam num barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então nós temos um chamado, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você decide caminhar com Jesus, existe esse chamado para a sua vida ser frutífera, para você alcançar e tocar pessoas. Não existe a unção que o Senhor derrama na sua vida para uso exclusivo de você. O ministério de Cristo é servir e edificar o corpo, não edificar a si mesmo. Por isso nós temos que nos desafiar dia após dia, ter uma vida frutífera, de corresponder ao chamado de Deus. Isso é muito interessante porque não existe lugar de passividade a cada ensino que nós recebemos. Jesus nos ensina que o proceder do cristão é sim, sim, não, não. Quando você recebe uma palavra de Deus, quando você ali no seu tempo com Deus, recebe uma direção, não existe um lugar confortável para você estar. Deus sempre está te impulsionando para fora da zona de conforto. Por isso nós gostamos, amamos o Life, amamos discipular, porque isso nós estamos cumprindo isso, indo além, correspondendo ao chamado do Senhor. Mas aquilo que
eu quero compartilhar demais ao coração de vocês, e eu creio que o Espírito Santo vai ministrar demais com vocês um outro aspecto que nós somos chamados. Fomos chamados para a presença de Deus. Nós poderíamos gastar esse XP falando sobre isso. 2, somos chamados para frutificar, gerar vidas, porque esse é o único privilégio que eu e você temos, que os anjos não podem fazer. Frutificar e anunciar o Evangelho, e assim apresentar cestos cheios de salvo de pessoas com as vidas salvas e transformadas pelo poder do Evangelho, e assim aumentar a família de Cristo, aumentar a família do Senhor. Esse é o nosso chamado, frutificar, gerar filhos para o Senhor. E aí vem o terceiro, que eu admiro demais ali, olhando um homem de Deus que compôs as maiores cartas aqui do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Quando Paulo faz uma menção de chamado, e qual é essa visão de chamado que Paulo tem? E eu acredito que isso ministra muito a mim e a sua vida. Então vamos ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Uau! Olha que o apóstolo Paulo fala aqui para nós, que nós fomos chamados para ser santos, uma vida santificada. E aqui dando uma continuidade que eu acredito que ao longo do tempo nós notamos o que muitas vezes é guerra para os jovens, o que afasta os jovens desse chamado tão glorioso do Senhor, é quando acaba entrando num relacionamento fora da vontade de Deus, ou até um relacionamento que é propósito para a vida das pessoas, mas as pessoas não conseguem se manter em santidade. E o que é essa santidade? Eu gosto muito desse aspecto que, logo quando eu me converti, eu senti essa direção do Senhor de olhar o que é santidade. Primeiro, é você amar o Senhor acima de todas as coisas. É você escolher ao Senhor ao invés de escolher ao pecado. Mas eu quero contextualizar, eu acredito que você que está aí assistindo, participando desse Difflin XP, você sonha em casar, talvez você já esteja noivo ou até casado. Eu quero que você imagine agora essa cena na sua vida, você casado, você chegando na sua casa e seu cônjuge abre a porta, chegando do trabalho, você alegre em querer ver ele, né? Passou o dia fora, querer dar um abraço, querer dar aquele beijo, querer demonstrar carinho, aí seu cônjuge olha para você e fala: amor, deixa eu te contar um negócio. Cara, eu pequei. Mas deixa eu te explicar, a mina era assim, ó. Não, você não tem ideia. Ou a mulher fala pro cara: não, o cara era forte, o cara era todo sarado, tinha um tanquinho, todo definido, 1,90 m de altura. Mas, amor, me dá o cartão de crédito. Ou o cara fala pra mulher: ah, amor, aqui que tem pra janta. Cara, deixa eu te perguntar, se isso acontecesse com você, o que isso ia gerar no teu coração? Angústia, tristeza, uma revolta, um sentimento de: poxa, eu não sou o suficiente? Será que o meu amor não basta para ele? Ele tem que buscar amor fora? Ia gerar isso no nosso coração. Pelo menos é isso que eu imagino que geraria, que gera no meu coração. Se um dia, graças a Deus, isso nunca vai acontecer. Mas quando nós pecamos, nós fazemos isso com Deus. A palavra de Deus nos ensina que o nosso Criador é o nosso marido, que o Espírito do Senhor que habita em nós está amalgamado conosco. Ele pode se entristecer. 4 coisas que nós podemos fazer com o Espírito Santo: encher, transbordar, extinguir e entristecer. E muitas vezes nós pecamos e não damos esse valor para o Senhor. Sabe que nós estamos entristecendo o coração de Deus. E aí nós começamos a levar o Evangelho de maneira relativa. Eu acho tão interessante que o apóstolo Paulo escreve para o seu discípulo amado, Timóteo, falando que nos últimos dias surgiriam homens presunçosos, mais amantes dos prazeres, mestres de si mesmos. Esse é o maior engano. Queridos, quando nós como igrejas damos uma direção e cremos nesse fundamento de um relacionamento santo dos jovens, não é para você evitar se amassar em nada, é para você evitar se machucar e se frustrar. É para você evitar se ferir. E aí vem um detalhe muito importante que eu quero falar. Uma das coisas que, no meu relacionamento com a Ruby, a gente decidiu dar o primeiro beijo no altar, se consagrar, se separar. Talvez você olhe e você fala: pastor Du, mas isso é radical. Eu não vejo, não pega nada a beijar. Cara, eu te dou os parabéns, porque para mim pegava. Eu beijava, se eu fosse beijar a Ruby, eu casado, eu beijo, mexe com meus hormônios.
mexe com tudo que é em mim. E agora eu quero desafiar você, jovem aí, se você consegue se manter puro nessa presença de Deus, dando um passo, às vezes vai distante. Um dia é um beijo, no outro dia é um passar de mão. Depois, outro dia de passar de mão, você está com seus hormônios tão altos, tão saltados, começa a ver pornografia. E aí começa a se masturbar. E aí começa já a se afastar da presença de Deus, porque o diabo sabe fazer uma coisa, pegar a nossa dívida e nos acusar quando nós estamos devendo. E aí começa a fazer teses. Não, peraí, eu não vejo que é assim, não beijar, não, ficar no carro sozinho, para mim não pega nada, que eu sou forte. Mas você e Deus, o seu relacionamento, o seu estilo que você está vivendo hoje, glorifica a Deus? Quando você está sozinho com a pessoa que você está separada hoje, você está exaltando ao Senhor, falando santo, santo, santo? Será que aquilo que acontece, talvez Deus pode colocar, a Bíblia fala, o que acontece no culto será pregoado nos telhados? Isso sempre me gerou um temor de ter um coração arrependido, quebrantado, de confessar a tentação, de olhar e falar, mano, eu vou fugir disso. Já fui solteiro, gente. Já fui solteiro. Às vezes, quando eu morava na casa da minha mãe como solteiro, vinham os pensamentos pornográficos na minha cabeça e eu fico sofrendo aquele ataque. E assim, na época, né, não existia o benefício do WhatsApp, era só o MSN. Vocês não têm nem noção que é MSN, alguns de vocês. E aí o que eu fazia? Eu ligava a cobrar pro meu discipulador para falar, cara, o calo tá apertando, o bagulho tá ficando feio pro meu lado. E o que eu fazia? Eu fugia da aparência do mal. Eu não ficava em casa resistindo ao pecado. Eu saía na rua para queimar aquela energia, para não deixar o diabo tentar vencer a minha mente e assim alcançar a vitória, me humilhando debaixo da mão poderosa do Senhor. Mas eu quero falar para vocês essa importância de nós nos santificarmos no nosso relacionamento, de construir realmente um relacionamento santo, agradável diante de Deus, de pureza, de santidade. Hoje nós olhamos assim, se falar, no caso, a minha esposa casou virgem, né? Eu vim de um contexto de vida totalmente destruído, perdi a virgindade muito cedo antes de me converter, me arrependo do fundo do meu coração por não ter conhecido Jesus na integridade, por ter orgulho no meu coração quando foi ministrado o evangelho a primeira vez e eu resisti da palavra de Deus. Eu queria ter, pelo contrário, ser irresistível e assim ter esse testemunho que nem da minha esposa, ter a oportunidade da noite que ela se tornou ali, ela disse sim, agora pode beijar a tua noiva, e ela ali pôde entregar aquilo que ela guardou. E isso é algo tão importante, tão banalizado hoje o sexo, falar dessas coisas, pode parecer tão antiquado, mas isso é a palavra de Deus nos ensinando a caminhar em pureza. Eu amo demais quando Paulo escreve para os irmãos de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, quando ele fala exatamente isso, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Por isso eu e você temos que caminhar dessa maneira. Eu quero desafiar você a glorificar o Senhor com seu relacionamento. Talvez quando nós caímos nesse engano, ou, poxa, não, é só um beijinho, é só estar aqui no quarto, é só uma passadinha de mão, é só alguma coisa. Sinceramente, de coração, eu não sei e nem imagino o que é você no seu privado, mas eu acredito que se você esteja glorificando ao Senhor, mas se você está no caminho do engano, no caminho do erro, sentindo esse jugo do pecado, arrependa-se mesmo, encontre um lugar de arrependimento em Deus, para que você possa aí viver essa leveza e reconstruir um novo caminho. Semana passada, a ministração da pastora Márcia sobre frutos dignos, já caminho com os pastores há quase 20 anos da minha vida, e sempre quando eu escuto esse testemunho eu falo, olha uma decisão radical, de quando ela falou, não, meu corpo é templo do Espírito Santo e eu vou me guardar. Nasceu a igreja, um posicionamento de santidade dos nossos pastores, mais de quase 30 anos atrás, eu não sei exatamente a data de casamento, eu posso estar errando se eu falar 30, um pouquinho a mais, mas uma data, na década de 90, quando eles decidiram se posicionar, o evangelho pôde alcançar a minha e a sua vida, pois um relacionamento pautado na bondade, na graça do Senhor, centrado na palavra de Deus e centrado no Senhor, frutifica, trazendo transformação na vida das pessoas. E eu quero falar sobre essa questão de arrependimento. Eu acho interessante, eu estava meditando hoje de manhã, numa passagem, olhando um homem de Deus. O que acontece quando muitas vezes nós vamos
as pessoas se tornam escravas do pecado mesmo dentro da igreja, escravas da pornografia, escravas da mentira, escravas da inveja, escravas do sexo fora do casamento. O sexo é uma bênção que Deus fez. O sexo é bom, é uma bênção, mas foi feito para fazer na aliança do casamento. É um pacto ali de sangue, é feito para fazer na aliança do casamento. Fora do casamento, isso é pecado, isso é prostituição. Algo que a Bíblia fala, não sou eu que estou falando. Lê a Bíblia. O apóstolo Paulo fala aqui que nós somos chamados para santificação, não para impureza. O apóstolo Paulo fala, solteiros, tratem as meninas, tratem as mulheres solteiras como as suas irmãs, faz esse relacionamento de pureza. A gente sabe que se tem irmão que se beija e tudo mais, isso é considerado incesto, é abominável e tudo mais. Enquanto você é solteiro, essa é a visão bíblica para a sua vida. E é algo tão interessante que eu estava olhando aqui. E ao longo do tempo você vai vendo pessoas, quando o pecado escraviza o coração do homem de Deus que está dentro da igreja, parece que ele cauteriza a mente. A pessoa relativa cria teorias para ela e não encontra um lugar de arrependimento. E olha que a Bíblia fala de um homem que está ali em Hebreus capítulo 12, que não encontrou esse lugar de arrependimento. E pode parecer uma coisinha pequena a história desse homem. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 16. Hebreus 12, 16. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Cara, olha essa passagem, para e pensa, só um detalhe. A Bíblia relata de Esaú, o testemunho de Esaú na Bíblia. Nós vemos aqui um capítulo recheado sobre heróis da fé, né, qual Hebreus falam de homens de Deus, né? Você pega ali um capítulo anterior falando de heróis que foram um marco. E olha o testemunho que ficou para a posteridade, para as gerações de Esaú. Ele foi considerado profano. Ele foi considerado impuro, porque não conseguiu controlar um apetite que ele tinha. Era um apetite natural de saciar a fome que ele estava. Né? Se você vai estudar ali no livro de Gênesis, ele fala, eu troco, me dá senão eu morro, eu quero comer senão eu morro. E olha que interessante, a Bíblia fala que quem não consegue controlar o seu apetite natural de comida, a gente está falando um apetite natural de comida, olha como a Bíblia coloca esse homem como impuro e profano, mas essa impureza é relacionada ao pecado. Queridos, por isso nós temos que nos santificar, não cauterizar. E a Bíblia fala que mesmo querendo alcançar aquela bênção que o primogênito teve, mesmo chorando, ele não encontrou um lugar de arrependimento. Mas muitas vezes eu me pergunto, o que difere de arrependimento e remorso? Remorso é você ressentir e falar, não, nisso eu vou mudar. Agora arrependimento é uma mudança radical. É radical. Se o teu olho te faz pecar, pá, você arranca o olho. Jesus falava isso, né? Não era no literal. Senão, fica imaginando, se a tua mão direita faz pecar, imagina jovens aí que lutam para vencer a masturbação, vence a masturbação, mas lendo essa palavra a primeira vez faz isso, era um monte de gente maneta na igreja, era um monte de gente cega na igreja. Não é isso que Jesus está falando para você, se automutilar, mas o que Jesus está falando? Arranca fora essa prática do pecado, decida romper, decida falar, eu não vou pecar mais. Se o meu celular faz me pecar, arranca o 4G do seu celular. Se tem um tablet que faz pecar, corta esse tablet da tua vida. Se o seu relacionamento hoje não glorifica a Deus, decida ser radical, pois a tua vida pode tocar gerações. E aí muitas vezes você caindo no engano, preso no pecado, pensando que isso vai glorificar a Deus, você não está vivendo a plenitude daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não deixa Satanás cauterizar o teu coração. Não deixa Satanás, muitas vezes, olhar para você e falar, não, isso é só um pecadinho, besteira, você vai falar de novo, mas decida ser radical, decida viver uma vida em santificação para honrar e glorificar o nome do Senhor. O mundo a qual nós vivemos está em trevas e o que vai fazer a diferença na sua vida é esse exemplo de ter vestes santas, puras, de ter uma veste, um estilo de caminhar radical. Enquanto os colegas de trabalho ficam falando, não, vamos sair, vamos para happy hour, beber, você vai estar lá santificado.
né? Você vai estar ali, em vez de se contaminar com as coisas desse mundo, você vai estar ali, mostrando o caminho do Senhor. Muitas vezes você vai ser zombado, muitas vezes você vai ser aloprado, mas deixa o calo apertar das pessoas no mundo para você ver. Primeira pessoas que eles recorrem é aquelas que têm a esperança viva de Cristo. Eu já fui jovem, eu já trabalhei, né? Ainda sou jovem, misericórdia, né? Para de falar isso, né? Eu já fui jovem, zoado, né? Mas eu já trabalhei num lugar onde não tinha nenhum convertido e os caras ficavam me aloprando pelo meu posicionamento. Mas foi tão bonito ver as pessoas se convertendo, gente abandonando a magia negra, coisas místicas e hoje servindo ao Senhor. Eu escutei esses dias... de uma própria pessoa que me ligou para falar como que está a vida dela com o Senhor, porque eu passei e trabalhei numa empresa, não preguei o evangelho de palavras, mas preguei o evangelho com vida, e as pessoas nesse mundo carecem de jovens que preguem com a vida santificada, com jovens que mostram que são radical. Por isso, dentro do seu relacionamento, decida ser radical. Deixa eu te falar uma coisa aqui, o que o casamento me ensina demais antes de finalizar. E porque eu sinto muito forte isso no meu coração para falar para você, jovem, que sonha em casar, para você, jovem, que está no relacionamento, ou para até você que é casado. O que mais se parece com o relacionamento do homem com o Espírito Santo é o casamento. Eu acho isso muito importante, e talvez você fale, não, teologicamente isso está errado. Pelo menos no meu ponto de vista, eu vou colocar aquilo que a Bíblia ensina. Maridos, amei a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Se eu vou amar minha esposa, a Rúbia no caso, amou se sacrificando. Amou jejuando 40 dias para tomar uma decisão. Amou servindo, lavando os pés. Amou sendo sacrifício, suportando a cruz. Mas amou em João 17. Pai, eu santifico a mim mesmo. Por isso que quando eu olho esse princípio de como Cristo amou e serviu a igreja, eu vou amar a minha esposa. Homem solteiro, sacerdote, homem precioso do Senhor, amem aquilo que o Senhor tem colocado, a sua noiva, a sua esposa, amem aquela menina que Deus vai colocar na tua vida, que é projeto de Deus na sua vida, como Cristo amou a igreja, se santificando, não se misturando, praticando imundícia, não se contaminando, não se apartando dos princípios poderosos da palavra, porque uma coisa eu aprendi, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Talvez, muito triste isso, infelizmente muitas vezes a gente vê testemunhos de gente que cometeram engano, infelizmente se divorciaram, porque nesse princípio aqui do começo, não conseguiram falar, nós não estamos num relacionamento saudável, estamos brigando muito, estamos ficando, estamos até caindo sexualmente. Decida ser transparente e radical. Decida ser isso que a palavra de Deus fala. E menina, deixa eu te falar algo muito precioso. Em cima disso que a palavra de Deus fala, que maridos, amei a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se você notar poxa, está faltando santidade, está faltando alguma coisa, vocês são intercessoras, mulheres de oração, ajustem isso para que vocês possam viver algo glorioso do Senhor, algo que seja genuíno, uma bênção, algo que seja para frutificar e trazer transformação. Não deixa esse momento passar. Se o Espírito Santo está falando no teu coração, se o Espírito Santo está falando realmente que não só, talvez não é só relacionamento, mas você tem áreas na sua vida que você precisa ser tratado, decida se expor à luz gloriosa de Cristo. E aqui para finalizar eu quero ler Tiago, a partir do 21 está escrito assim: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra de Deus é poderosa para nos salvar. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a você mesmo. Uau! Essa parte de Tiago eu sempre li e sempre coloquei no meu coração. Senhor, será que eu estou me enganando em alguma área? Eu quero praticar toda a verdade, tudo aquilo que o Senhor tem. Por isso, hoje foi semeada uma palavra no teu coração. Decida praticar essa palavra. Decida hoje, dentro do seu relacionamento, dentro daquilo que você está vivendo e dentro daquilo que você sonha em viver, praticar as verdades da palavra de uma maneira santa, pura, para não cair nesse engano, de você enganar a si mesmo.
e de não ser mestre de si mesmo como o apóstolo Paulo nos ensina, né? Nós temos princípios tão embasados na palavra para um relacionamento, para você ter leveza no relacionamento e poder ali desfrutar da bondade do Senhor, poder desfrutar de conhecer o coração e de caminhar de uma maneira pura, santa e agradável. Então, queridos, eu quero deixar essa mensagem com você, compartilhe aí com seus liderados e que Jesus possa os abençoar grandemente. Amo vocês e até a próxima.